Como vai? Como vai você? Seja bem-vindo ao canal da Paz. Não temos muito o que comemorar porque estamos vivenciando e vendo e ouvindo as calamidades que estão ocorrendo lá no Rio Grande do Sul e em várias cidades, porque o Rio Guaíba está transbordando e água e chuva aos tonéis. A quantidade de chuva é tão grande que desceu dos morros, dos montes e estão levando, estão destruindo rodovias, carregando veículos, tudo está debaixo da água, assim, é uma loucura. E então eu convido você, eu convoco você agora para orarmos juntos pelos nossos irmãos gaúchos lá do Rio Grande do Sul, que estão vivendo dramas enquanto nós aqui estamos em situação confortável. Eles estão perdendo, eu vi alguns vídeos, são aterradores, realmente causam tristeza naqueles que veem e também dores e sofrimentos naqueles que estão vivendo isso. Então eu convido você a orarmos ao soberano Deus que tudo vê e tem o controle de todas as coisas. A sua mão está sobre todas as coisas. Vamos orar. Feche os seus olhos. Senhor, nós aqui do canal da Paz somos um número ainda pequeno, não somos muitos, mas somos todos fiéis e confiamos no Senhor, e pela fé nós temos mantido a sua palavra aberta todos os dias, e os inscritos no canal também estão acompanhando e compartilhando a sua palavra. Nós cremos na sua palavra. Nos lembramos então nesta prece, Senhor Deus, que estamos fazendo agora com aqueles que estão ouvindo o canal neste momento, para que o Senhor tenha misericórdia de nós. Nós sabemos que nestes últimos dias as catástrofes naturais, os sinais, enfim, nas virtudes, nas potências do céu que estão sendo abaladas, e que o Senhor tenha o controle destas coisas, que o Senhor tenha misericórdia então dos teus filhos, que nós nos voltemos arrependidos ao Senhor. Oramos em favor deles, para que o Senhor amenize a dor e o sofrimento de cada um deles e conforte aqueles que já perderam seus parentes, seus filhos. Que tragédia, Senhor Deus. E as catástrofes naturais estavam previstas e elas ocorrerão cada vez mais, em maior número e cada vez mais intensas, e varrerão cidades inteiras. Ó Senhor Deus, tenha misericórdia de nós. Toma nossas pobres vidas em tuas mãos. E se ocorrer coisas mais sérias, mais radicais, e perdermos a nossa vida, que o Senhor nos guarde para a manhã da ressurreição. Assim eu oro, agradecido em nome e pelo poder de Jesus. Amém. Amigo, amiga, as coisas não são brincadeira. Muitos tratam a palavra de Deus de forma irresponsável. Ignoram este livro que Deus tem nos dado como regra de fé, como uma bússola, como um GPS para cada um de nós. Veja que no Evangelho de Mateus, capítulo 24, o título deste, pegue a sua Bíblia, qualquer Bíblia que você tenha, vai estar escrito lá, o sobretítulo do capítulo 24 diz assim: o sermão profético. Profecia é a antevisão daquilo que vai acontecer no futuro. E só Deus conhece o futuro. Só Deus conhece o futuro, aquilo que irá acontecer lá na frente, antes, já no seu princípio. O princípio de dores, diz esse capítulo, porque Jesus diz: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. Ele estava falando da destruição de Jerusalém, da iminente destruição de Jerusalém. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Os discípulos perguntaram.
E eu queria ler com vocês o verso 29 e o 30 do Evangelho de Mateus. O correspondente a esta passagem está em Lucas, o capítulo 21, os versos 25 e 26, e 27 também. Olha o que diz o verso 29, preste atenção. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Lucas fala assim que as potências dos céus, as virtudes do céu serão abaladas, e ele fala também, ele acrescenta no verso 25, o Lucas, Dr. Lucas, que escreveu o Evangelho segundo Lucas, ele diz assim: e haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações, e em perplexidades pelo bramido do mar e das ondas. Só faltou Lucas dizer assim: e pelo fenômeno das ondas do mar através das tsunamis. Lembram-se das tsunamis, que era uma coisa apavorosa que varreu cidades quase inteiras e multidões de pessoas morreram afogadas pelas ondas dos tsunamis. E então diz o 26, homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, e vocês têm visto, nós temos visto isso. Na rede mundial de computadores, na internet, nós temos visto nas nossas mãos, nas palmas das nossas mãos, através do celular. Homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobreviriam ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. Não tenha dúvida que as potências do céu serão abaladas. Esta profecia refere-se naturalmente às catástrofes naturais de grandes dilúvios de água que têm caído numa determinada região, e o volume de água é tão grande que os morros estão começando a desabar e as rodovias são levadas pela força e pela fúria da água, casas inteiras sendo flutuando e sendo engolidas pela água, veículos, pessoas, e a lama, junto, que vem e vai aterrando tudo, enterrando tudo. Olha, eu não gosto de ser muito sensacionalista, porque a gente não pode ter medo destas coisas. Nós temos que ter fé e coragem, porque nós sabemos que estas coisas aconteceriam antes de Jesus, um pouco antes de Jesus voltar. Então Jesus está dizendo assim, olha, a minha vinda, o meu retorno a este mundo serão antecedidos por muitos acontecimentos, como se fosse o princípio das dores daquela que vai dar à luz a um filho. Porque aqui diz assim, e logo depois da aflição daqueles dias. E então diz assim, depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. Você sabia que o sol já escureceu? Se você digitar aqui, dia escuro, eu digitei no Google, ele mostrou no Wikipedia, o dia escuro, também conhecido como dia escuro da Nova Inglaterra, refere-se a um evento ocorrido em 19 de maio de 1780, eu tenho anotado aqui na minha Bíblia, está na rede de computadores, basta você dar um Google ali. Então o sol se escureceu em 19 de maio de 1788, e daí diz mais, e a lua não dará sua luz e as estrelas cairão do céu. Quando que caíram estrelas do céu? Você sabia que tivemos um dia no mundo que caíram estrelas, que eram meteoritos, na verdade, como se fosse uma chuva? E havendo aberto o sexto selo, olhei e eis que houve um grande terremoto na terra. Então, com a abertura deste selo, que representa período, que representa uma nova etapa da história deste universo,
E com a abertura dos selos, né, nós sabemos pelo Apocalipse que os acontecimentos vão se intensificar pelas profecias e que a volta de Jesus está muito próxima, porque nós temos o 7º selo. E com a abertura do 6º selo, olhei e eis que houve um grande terremoto na terra. Vocês souberam deste grande terremoto? Foi em Lisboa, em 1º de novembro de 1755. O terremoto abrangeu, numa escala Richter de quase 8 ponto alguma coisa. Ele ocorreu numa área de 8 milhões de metros quadrados e matou 150 mil pessoas num instante. O terremoto de Lisboa. Então diz assim que com a abertura do 6º selo, um grande terremoto ocorreria. E já ocorreu. Então nós estamos vivendo agora nos dias do 6º selo. E nos dias do 6º selo, Jesus está dizendo para nós que nestes dias ocorreriam estas coisas, esses fenômenos no céu, na terra, na lua, não é? A lua deixou de dar o seu brilho, o sol se escureceu, as estrelas caíram. Temos a data, você pode digitar ali no Google que você vai encontrar a data, nós não estamos inventando. E aí diz agora, porquanto nestes dias as virtudes ou as potências do céu serão abaladas. Amigo, amiga, nós estamos vivendo em tempos apocalípticos. E o que nós estamos vendo ao nosso redor, não é? A decaída, a degeneração da raça humana, não é? As imoralidades que nós estamos vendo, as ideologias de gênero e daí para frente, mentiras, não é? Sofistas, falsos filósofos, falsos pastores. Satanás está por trás das tragédias, Satanás está por trás das catástrofes, Satanás está por trás dos sofrimentos, das dores e do mal. E o povo, o mundo continua como se estivesse dormindo em berço esplêndido. E ao nosso redor, o mundo está desabando. E é tempo, então, amigo, amiga, de nos voltarmos para Jesus. De orarmos arrependidos, cairmos de joelho aos pés de Cristo, nosso Salvador, porque Ele veio sabendo, Ele profetizou em Mateus 24, o que aconteceria, o que ocorreria depois que ele fosse para o céu, não é? Há 2000 anos atrás, ele disse que a destruição de Jerusalém ocorreria logo em seguida. E no ano 70 da nossa era, o general Tito cercou a cidade, sitiou a cidade de Jerusalém e destruiu Jerusalém. E Jesus tinha dito, olha, aquele que está no telhado nem desça, aquele que está no eirado ou no arado trabalhando, também saia de lá, corra, fujam, se escondam. E muitos cristãos, acreditando na palavra de Jesus, na sua advertência, eles fugiram para os montes em torno de Jerusalém e não morreram, mas os que ficaram, que não acreditaram, foram mortos, degolados, foram espedaçados. Diz o historiador Flávio Joséfo que sangue corria nas escadas do templo de Jerusalém como se fosse água de tantas pessoas que morreram. E o mundo não se dá conta. Assim foi, disse Jesus no capítulo 24 de Mateus, como nos dias de Noé, quando ele pregou a ordem de Jesus que o mundo seria destruído por água, pelo dilúvio. Assim como nos dias de Noé não acreditaram e eles continuavam festando, dando-se em casamento, como se fosse dia normal, tudo certo, não ia acontecer nada, até que as primeiras gotas de chuva começaram a cair, a porta da arca se fechou. Você que já assistiu o filme do dilúvio, né? Você sabe muito bem como que isso aconteceu, e a Bíblia relata, lá em Gênesis está relatado claramente o que aconteceu.
Assim como naqueles dias também acontecerá agora. As pessoas continuarão distraídas, desacreditando da palavra de Deus. E somente aqueles que estão vivendo em oração, estudando todos os dias, abrindo a sua palavra, crendo, orando, é que serão salvos, porque Jesus virá e virá nos buscar. E isto para nós é uma alegria. Apesar de ficarmos consternados com aquilo que está acontecendo ao nosso redor, para nós isto é uma alegria, é a esperança de todo crente que aguarda a bem-aventurada volta de Jesus Cristo a este mundo. Vamos orar, já oramos no começo e vamos orar de novo por aqueles que estão sofrendo e agradecer a Deus porque nós estamos aqui em boas situações, em boas circunstâncias. Que Deus tenha misericórdia. Feche seus olhos, inclina a sua fronte e vamos orar. Senhor meu Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Por favor, nos guie, nos proteja, nos ilumine, nos dê coragem, Senhor Deus, para enfrentar os últimos acontecimentos da história deste mundo. Serão tristes, serão difíceis. Perderemos parentes, perderemos amigos, perderemos esposa, esposo, filhos, filhas. Mas o Senhor nos guardará, porque aqueles que descansam no Senhor deste mundo, o Senhor os guardará para a manhã da ressurreição. Assim oramos para que nos prepare e nos santifique, reaviva com o Espírito Santo, em nome e pelo poder de Jesus. Assim oramos agradecidos. Amém. E lembre-se, amigo, amiga, aquele que ouvir a palavra de Deus, este habitará seguro, em paz, tranquilo e sem temor. Fique com Deus, amo vocês. Tchau, tchau.